Oi, gente, Ana Paula aqui, mãe cansada do Momicast. Tô aqui, hoje eu vou quebrar um pouco, tá? Porque hoje eu não tô cansada, hoje eu tô extasiada, eu tô muito feliz que eu tô aqui com uma mãe de 4, sendo que um está para nascer, né? O quarto filho está aí, tá no forninho ainda. Ela é uma mega empreendedora. Eu sou super fã, até preciso me controlar aqui um pouquinho de tudo que eu vou falar, porque eu preciso parar minha tietagem. E eu vou pedir para ela se apresentar, porque é um prazer imenso receber a Raíssa aqui. Muito obrigada. Comigo. Achei que ia vir outra pessoa, tanto de coisa que você falou. Obrigada. Então, eu sou a Raíssa, da Papelaria Judá. Eu tenho 30 anos, 3 filhos já aqui na face da terra. Isso. E um encomendado no forninho, né? Eu tenho a Papelaria Judá hoje, ela tem 2 lojas físicas, uma loja online e um clube de assinatura. E para não perder a tradição, né, 3 filhos, 3 lojas, agora que eu tô grávida, né, do 4º filho, então a gente tá já planejando o nosso 4º espaço. Inclusive, já colocamos documentação em alguns lugares, que acabou não dando tão certo, mas assim, em vias de, para não perder a tradição, né, 3 filhos, 3 lojas, 4 filhos, 4 lojas, Exatamente, né? tem que continuar aí mantendo. E aí, para te agradecer, com classe, com elegância, temos um presente para você. Sério? Sério? Olha aqui. Ai, que personalizada, lindo! Com o meu e o seu logo. Muito obrigada por ter vindo. Nossa, que lindo! Adorei Já muito. pode usar, se você Eu quiser. Eu vou usar, óbvio. Tá. Lavadinho aí certinho. Vou deixar o Judá pra ver. Não, Momicast, né? É justo. Tinha que ver. Fica tranquila, imagina. Ai, eu adorei. O meu tá ali, se quiser colocar o da Judá. Olha que coincidência. Olha só. Não sei se você tinha visto, né? Não reparei, olha. Ai, eu dei pra ela Que no carro legal, o presente. gente. Aí ela, me dá lá na hora. Me dá na hora que é pra gravar, Eu falei, ai, gente. que espontâneo, né? Ai. Mas deixa eu falar. Então, eu vou começar. Ai, eu amo tudo o que é da Judá. Gente, quem não conhece a Judá, eu já vou reforçar. Olha Uma isso, cola. uma cola, Tem gente. condições? Com estrela, não dá. Essa é uma experiência que o nosso clube de assinatura proporciona, né? Qualquer assinante, então, que assinasse um clubinho nosso, Olha receberia isso, essa gente. caixinha. É um espelho isso. Mentira! Abre pra você ver. Ai, não é lindo? Chocada! Poxa, Olha eu deveria ter isso. mandado alguma coisa pro Theo, agora que eu tô me tocando pro seu filho, né? Fica Tô te tranquila. devendo. Não, vamos imagina. marcar aquela frase, né? Gente, Clube Judá é tudo. Eu amo. Lindo, né? A loja, eu sou frequentadora ali da Assídua. da Baden, ali na Baden. Como eu já te contei, eu vou contar aqui pra todo mundo. Nós conhecemos vocês no momento da pandemia, né? Então, recapitulando, eu engravidei em dezembro, a pandemia começou em março, e aí nós fomos pro home office, né? Pra aquela coisa de temos que ficar em casa. E aí não tinha nada em casa, né? Não tinha um mouse pra puxar pelo rabo, Ai, assim, que direito. pena. Fico triste tinha... com uma notícia dessa, que teve que comprar tudo novo. Poxa, fico tão chateado. Eu sei que, assim, ajudar foi onde eu descobri vocês, né? Onde eu conheci vocês. E, assim, até hoje, se não tem na Ajudar, eu faço o pedido. Falo, não, vocês têm que comprar, que eu venho comprar aqui. Que demais, Porque eu sou fã mesmo. É muito legal isso, quando a gente vê uma pessoa que, por exemplo... porque quando eu comecei a minha papelaria, ela era uma papelaria que a gente chama assim, né? Com todo respeito a outras papelarias que possam estar nos assistindo. Mas a gente falava, era uma loja chata. Porque a gente vendia pasta catálogo, arquivo morto, o estritamente necessário, aquela coisa bem escolar, bem licitação. Inclusive a Papelaria Judá surgiu porque o dono, ele fazia licitação. Sabe? Então, às vezes você entra lá no sistema, lá do CAF, né? Eu acho que chama CAF. Aí chama material de expediente. As compras públicas. Sim, sim. E aí chama material de expediente. Aí ele tinha uma loja no ramo de autopeças. E ele abriu esse CNPJ porque ele via bastante oportunidade. Só que assim, quando você vai comprar, por exemplo, isso aqui para sua loja, só vende com pacote com 12. E a licitação pedia 6. Aí sobrava 6. E aí foi juntando uma sobrinha aqui, uma ali. O Alexandre, muito empreendedor, temos amizade até hoje. Muito empreendedor, falou, cara, vou abrir uma loja. Aí ele achou o ponto ali na Baden, não o que você frequenta hoje, um pouco mais pra cima, né?
antes de você nos conhecer na pandemia, que a gente se mudou em 2019. Inclusive, olha que bacana, né? A pandemia começou, tinha acabado de fazer o financiamento. Eba! Ê, alegria! E aí, inclusive, foi tipo uma decisão que a gente tomou, foi um day one pra gente. E aí foi assim, o Alexandre abriu a loja e a minha mãe naquela semana tinha recebido uma ligação de uma... Gente, saí falando, podia? Pode, mas isso que eu queria. Descambei, do nada. Por favor. Podia. A minha mãe tinha recebido uma ligação naquela loja e você vai ver, Ana Paula, que a minha história ela é meio mística, assim. Tudo que eu te contar aqui tem um sonho, uma palavra, um papel no chão que eu abri escrito, uma coxinha que eu mordi, lá tava um sinal. Então, assim, minha mãe recebeu uma ligação de uma dessas irmãs do coque de oração, sabe? Sei. Então, minha mãe se converteu, eu tinha 4 anos de idade, e aí ela foi andando essa jornada pentecostal e manteve algumas irmãs, assim, de oração que nunca se viram pessoalmente, só se conhecem por telefone. Essa eu acho que era do Rio Grande do Norte, assim. Aí ela ligou pra minha mãe e falou, Dani, Deus me mostrou na sua vida 3 chaves. A primeira chave é o casamento da Raíssa. E, de fato, isso era dezembro, eu tinha ligado pra minha mãe e falei pra ela, mãe, vou casar. Ela, mas como assim você vai casar? Você tá namorando faz 6 meses? Ela não sabia que já havia um histórico anterior, né, meu e do Guilherme. Mas namorando oficialmente dentro de casa, assim, 6 meses. E de fato eu já tinha falado pra ela. Pesquisei quanto que custa uma aliança na internet. Pra mim, tendo um anel, tá casada. É isso. Sim, uma conta de água. Depois a gente vai ver isso, Sim. entendeu? Eu ganhava 1.200, o Gui ganhava R$1.000. E seja o que Deus quiser. A segunda chave que essa irmã via era a construção da casa dos meus pais. Um terreno. Porque meus pais venderam o apartamento que nós morávamos. Olha que bacana. E nós fomos morar num apartamento alugado, para que com esse dinheiro os meus pais conseguissem construir uma casa. Entendi. Num terreno que meu pai já tinha comprado, assim, coisa que... Júnior, nome do meu pai, você tem dinheiro para começar? Não. Como que vai ser? Não sei. Dali pra frente a gente vê. E moram hoje lá 11 anos nesse... O caminho se faz andando, né? Se faz indo. O caminhante faz o seu caminho ao caminhar, né? Isso. E aí... a terceira chave, Dani, quando você vê, você vai saber. E a minha mãe foi comprar o material escolar dos meus irmãos e o meu pai tinha uma coisa que ele sempre falava assim, compre no comércio local, sempre compre do pequeno. E ele ia na loja do Alexandre e da Márcia, aberta há 2 anos. E nesse volta às aulas, quando eles foram na escola... Para tudo. O Alexandre, o Zé? Quiser. O Zé Alexandre da Márcia, eu acho que eles são meus vizinhos. Não moram no Jambeiro, não. Então tá não. bom. Alexandre e Márcia Rosário, sobrenome deles. Então achei que era... já fala, meu Deus. O Zé! Ele mesmo! Zezinho! Não, outro Alexandre achei que era meu Márcia. vizinho. Nossa, que eles tinham uma gráfica, uma papelaria. E aí, com a pandemia, eles deram uma reduzida e... Eu não sei se venderam, né? Mas eles não ficaram mais naquele ponto e eles fazem ali na casa dele. E foi muita coincidência agora. Eu falo, nossa, Alexandre gente, era e Márcia, pra gente né? ter... Que pandemia, minha filha? Isso aí é 2014. Pandemia ainda faltava... já passei por crise de 2008, 2012. A pandemia eu já era fascinada. Aí... Perdi, então. Quando... A terceira chave, quando a minha mãe visse, ela ia saber. E ela foi comprar o material escolar do pequeno, seguindo a política do meu pai. Chegou lá, tinha uma placa, passo ponto. Na hora ela falou, é a terceira chave. Eu tenho certeza. Porque meu pai, ele é piloto e ele trabalhava no táxi aéreo, transportando o pessoal ali da praia, offshore, né? Da costa, da praia. Sim. Para a plataforma de petróleo da Petrobras, numa empresa de aviação, né? Ele era militar aposentado já, então ele tinha esse outro trabalho. Entendi. E a minha mãe pedia muito para ele poder estar mais presente em casa, porque era 15 dias em Macaé, Rio de Janeiro, e 15 dias aqui em Campinas. Então, Entendi. ela pediu para Deus que nós tivéssemos um trabalho que nenhum filho dela ficasse desempregado nunca da vida. Eu tenho mais 2 irmãos mais novos, né? 14 e 12 anos mais novos. Mesmo pai e mesma mãe. Porque dava para fazer um outro podcast, porque foi o
o casamento da minha mãe foi restaurado, assim, por Deus, né? Meu pai Entendi. decidiu que ia embora e a minha mãe decidiu que não ia e que vença o mais forte. E a minha mãe ficou lá, estão casados até hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, Quero, ai. inclusive, trazer ela, porque acho Cara, que dá... e você sabe que eu falando com você agora, eu me vi... Lembra que eu entrei nessa Aham. sala e eu falei, gente, que vontade de fazer um podcast, mas quero um podcast bem quente, assim, sabe? Bem quente. Falei, vou trazer minha mãe, vou alugar essa sala aqui pra gravar com ela. Combinado. Maravilhoso, que legal. Mas eu vou amar. Se ela vier, eu vou ficar assim, fala aquilo ali. Não, vocês duas aqui, por favor. Nossa, minha mãe tem umas... A minha mãe é o lado atrevido da história, tá? Eu Não, sou o lado que ótimo. faz conta, mas que eu vislumbro longe, mas a minha mãe é quem toma a iniciativa e tipo, vamos lá assinar esse financiamento. Minha mãe é essa pessoa, sabe? Que E eu legal. sou a que eu fico, ai mãe, já pensou? Eu sou a sonhadora, minha mãe é a executora. Deu executora, certinho. A gente é sócia até hoje, junto com meu marido também, Uhum. que entrou depois na paçoca. Bom, e a minha mãe falou, Raíssa, me ligou. Eu tava de férias, eu trabalhava numa multi de tecnologia, que era o meu emprego dos sonhos, aquele lá, meu estágio dos sonhos. Uhum. Eu sonhei muito pra estar ali naquele lugar, eu me esforcei, né? No dia anterior à entrevista, eu não dormi, eu fiquei lendo a história da empresa inteira. Eu sabia o nome dos diretores, do CEO. Eu cheguei na entrevista também, né? Que eu não sou besta nem nada. Já dava carteirada, não, porque eu sou muito fã da Virginia Romet. Aí falava o nome, nem sabia, nem era fã. Mas, né, precisava representar ali Claro, que eu tava inteirada, claro. né? E aí a minha mãe falou, se arruma e desce desse apartamento alugado que a gente morava já, que você vai ver, vou te levar num lugar. Se você gostar, eu quero saber se você cuidaria desse lugar pra mim. Aí cheguei, desci, entrei na papelaria, olhei com meus olhos clínicos de estagiária, que não sabiam nada. Aí eu falei, Maravilhoso. eu acho que sim. Aí minha mãe falou, você largaria? Você largaria seu trabalho assim, assado lá? Eu falei, largo. Vamos. Pra você ter uma ideia, eu ia de crachá pra faculdade, de tão orgulhosa que eu era Que de legal. trabalhar nessa empresa, né? Uhum. Por isso que pra minha mãe foi um choque, que de fato eu ia largar esse estágio, né? Mas eu falei, não, vamos. E eu queria ter feito comércio exterior, mas a minha mãe falou, não, você não vai fazer comércio exterior. Mãe tóxica. Ela falou, mãe, você não vai fazer comércio exterior porque antes de você terminar a faculdade, você vai ter uma loja. Como que você sabe, mãe? Ninguém da nossa família tem loja, ninguém empreende, assim, próximo de nós, todo Sim. mundo, ou funcionário público, ou, igual meu pai, funcionário público, Aham. abre aspas, né, militar, ou CLT, né, era o meu Entendi. universo conhecido, eu não tinha assim, nossa, eu convivi com essa pessoa aqui que empreende. Um tio que abriu uma Eu tenho um porta tio que ele é e- muito. Agora falando, eu tenho um tio que ele é muito bem sucedido na área dele, né? O tio Elias. Mas a gente nunca assim falou sobre isso, então não teria como ser uma Referência. uma inspiração Uhum. e tal. Hoje sim, eu olho e eu falo: olha, meus parabéns, você chegou, era tudo mato mesmo. E ele trabalha no Ceasa, sabe, com caixote de madeira, essas coisas, ele legal. fornece. Mas eu era pequenininha, então nunca tivemos essa conversa. Mas até hoje ele tem a empresa. Então deve ter o quê? Uns 40 anos essa empresa. Bom, eu decidi que ia entrar nessa. Chorei horrores lá no meu estágio, pedindo as contas. Assinei o meu... fiquei noiva numa festa de noivado no sábado, dia 8. Assinei a documentação da papelaria segunda-feira, dia 10. Então, Nossa. assim como o sonho, ou a visão, né, daquela moça, né, das 3 chaves, realmente aconteceu daquela maneira. E naquele ano mesmo também começou a construção da casa da minha mãe, naquele terreno, né, porque a minha mãe tinha a meta, eu quero receber as visitas que vierem para o casamento da Raíssa na minha casa nova, né. Acabou não dando para receber lá, mas ainda em 2015, o ano que eu casei. Casei em 2015 Também? Também. Casei dia 1º de maio. Casei 18 de outubro. Perto do Dia das Crianças. É. E aí, no fim das contas, comecei minha vida ali nessa loja. Mas nesses primeiros 2 anos, né? Eu comprei em 2014, em fevereiro, né? Aham. Agora, em fevereiro, nós fizemos 10 anos, né, de loja. Então, nesses primeiros 2 anos, eu tinha um comportamento meio de funcionária, assim. Eu não era muito empreendedora, assim.
Dentro de mim, sempre fui. Sempre meu pai ia viajar. Eu, pai, traz Victoria's Secrets. Meu pai foi pro Paraguai uma vez. Pai, traz brinco pra eu vender. Sim. Então, eu vendi Avon. Eu tinha uns 12 anos. Pedi, mãe, posso ser revendedora Avon? Na escola, eu vendia caneta, que o meu pai me levava de moto no centro da cidade. Aí eu comprava e vendia na escola. A mesma, eu falei, pô, por que no shopping o cara vende a R$10 e lá no centro eu vi por R$2,50, pai? Aí meu pai falou assim, porque o cara do shopping compra no centro. Aí eu falei, então eu vou ser o cara do shopping? Eu vou lá no centro comprar e ainda vou vender mais barato, por R$5. Que bonitinha. Sim, isso era 2005, né? Eu tava na 5ª série. Então até isso deu um baita problema na escola, porque muitas crianças levavam o dinheirinho da cantina, acabavam comprando minhas canetas. E caneta, e depois meu negócio foi evoluindo para chaveiro, brinco que meu pai trouxe do Paraguai, enfim. E aí a escola emitiu um comunicado que era proibido vender, mas eu continuei no contrabando, gente. Foi meu primeiro crime, realmente tô confessando aqui. Ai, Deus, que maravilhoso. Temos aqui uma confissão de um crime, gente. Então, esses meus primeiros 2 anos de loja, eu não tinha uma atitude de empreendedora, assim. Eu trabalhava, mas não via a hora de dar as 18 horas para cair fora. Também consegui engravidar no mesmo ano que eu casei. Então, casei em 2015, em maio, engravidei em outubro. No fim de outubro. Olha lá, estava casando, uma semana depois, virei um bebê pro meu buchinho. Que legal. E logo que casei, então, já fiquei grávida. Então, eu tinha aquela concentração ali nos eventos do meu noivado, chá de cozinha, casamento, chá de bebê. Então, gostava muito de festa. Até achei uma época que eu seguiria nesse ramo de festas. Você sabe que tem mais gente que acompanha que você, que tá escutando e tal. Talvez seja... Eu vou perguntar o que talvez todas essas pessoas tenham essa vontade de saber de você. Você já pensou em seguir por esse caminho? Porque, assim, você é muito uma figura. Não sei se eu vou me expressar muito bem assim. Bacana, mas, uma assim, figura. Uma figura... Uma figura pra festa, assim, uma coisa pra organização de festa, uma coisa, sabe? Total, tanto que eu fiz muitas festas no meu casamento. Hoje em dia, se você falar assim pra mim, arruma uma festa pra sábado, é isso aqui, ó, pra mim, é um estralinho. Eu tenho já meia dúzia de telefone, eu já mando pra... Chega na hora, ninguém acredita. Nossa, Raíssa, mas como que você tem tempo de... Minha filha... 5 ligações, um Canva, uma artezinha no Canva. E a gente choca todo mundo aqui desse ambiente. Sim, tanto que hoje as minhas amigas de colegas, abre aspas, de trabalho com influência, né? Aqui em Campinas e tal, são de festa, que é a Aline Balões. Sigo a ela Bia por causa Suave, de você. fotografia. Também. A Bruna Tilly, que é de decoração. Também. Então, assim, a gente se aproximou porque eu via o Instagram delas e eu falei, você é amiga dessas meninas. Acho que o nosso público tem... Verdade! Não, e tem mesmo. Aí eu cheguei e falei, na moral, vamos tomar um café e ser amigas? E até hoje. Eu sou prova viva de que deu certo, porque eu sigo todas Que legal. por causa de você. Porque eu já sabia, todas elas trabalham com mães. Quem tem dinheiro pra fazer festa é porque tem independência financeira. Quem tem independência financeira pode pagar um valor agregado mais alto em caneta, papelaria. Sim. Então, assim, mas nesse começo eu não era intencional assim, como eu estou hablando hoje. E eu não tenho problema em falar isso, porque eu falo pra elas, minha filha, eu planejei ser sua amiga, você não tá aqui à toa. Até a Aline briga comigo. Não, mas fui eu que falei que eu ia ser sua amiga. Eu falei, mas eu tive a atitude de... Aí fica esse impasse, né? Aline Balões, muito, muito... Admiro muito ela como empreendedora. Acho que por isso que a gente conseguiu ser amiga. Mais um dia, grávida da minha filha Lívia, que a gente chama de Ila, porque... Que é a segunda. A primeira ainda. A primeira Lívia. Eu cheguei, caí em mim. Eu falei, meu Deus, eu não tenho um patrão pra eu pedir um aumento. Se eu quiser ganhar mais, agora eu faço o quê? Vou vender Rinodê, Avon, vender o meu corpo. Maravilhosa. Que estava fora de cogitação. Me dá uma Pandora da vida. Vou ter que fazer alguma coisa preciso agregar minha renda, né? E comecei a chegar à conclusão de por que a minha loja não causa em mim o que eu sinto quando eu vou em outras lojas. E eu comecei a estar em busca de uma sensação primeiro. Eu quero sentir aquilo.
Por que quando eu estaciono no estacionamento do Maravilhas do Lar, por exemplo, que é uma loja de utilidades domésticas, por que eu sinto uma empolgação? Maravilhoso. Por que eu sinto isso quando eu tô entrando no restaurante Outback? Por que o McDonald's é lugar de gente feliz? Essa é uma chave importante. Muito profundo. Você não precisa de respostas, você precisa de perguntas. Quando eu comecei a fazer as perguntas certas, eu comecei a entrar no caminho certo. Depois que eu comecei a fazer essas perguntas, eu falei, então eu vou visitar um monte de loja e ver o que eu sinto em cada uma. Uhum. E ver o que eu acho de cada uma. Eu quero ideias do que eles estão fazendo e do que eu posso aplicar para mim. E visitei, coloquei numa planilhinha assim e planilhei várias papelarias, só que se eu ia numa rua que tinha mais uma, eu ia nela também. E no final cheguei a visitar 54 papelarias. Meu Deus! Foi, num espaço de 4 meses. Porque assim que a Lívia nasceu, eu ia com ela no colo mesmo. Uhum. Porque ali, eu acho que eu fui picada, assim, pelo bicho do papel, sabe? E deve ser a traça, né? O bicho do papel é a traça. Traça pica? Não sei. Não Fica sei. a pergunta aí, pessoal. Comenta aqui embaixo, traça pica? Então... Como que é a traça? E aí, eu sei que visitando essas papelarias todas, eu fui tendo insights e percebi que eu cometia muitos erros na minha loja. Eu ponho produto de criança lá em cima, eu ponho pilha lá na porta, fácil de roubar, eu ponho produtos que as pessoas vieram procurando na cara delas, aí elas pegam o que elas estão precisando e já vão embora. E não, eu preciso que elas circulem na loja. E fui aprender um pouco sobre layout design, um pouco sobre visual merchandising, um pouco sobre zonas quentes e zonas frias dentro de uma loja. Qual é o ponto que as pessoas mais ficam dentro da sua loja, fora a área do caixa? Uhum. Tem sempre um ponto. E existe um conceito, porque geralmente é porque aquele ambiente é o mais aberto, é o mais amplo, é o que dá visão para a saída, é o que está mais perto do caixa. Geralmente é o meio da loja. Ninguém entra dentro, entrar fora é realmente complicado ainda, né? Mas ninguém entra em um estabelecimento olhando já para os lados. A pessoa, ela entra olhando para o fundo. Então, geralmente, a zona quente não vai ser na porta da loja. Por outro lado, poucas pessoas entram numa loja que a porta esteja muito ocupada. Por quê? Porque existe um conceito que chama zona de descompressão. Por isso que algumas lojas de shopping, você não consegue perceber a transição entre aqui começou a loja e aqui não começou. Porque elas fazem a loja sem vitrine bem ampla. Para que a sua barreira de pensar, será que eu devo entrar aqui nessa loja e vai vir um vendedor me perguntar? Essa barreira já não existe tanto, porque não tem uma pequena porta. Sim. É uma ampla abertura. Agora, tudo isso acontece em que ambiente? Subconsciente. Sim. Por isso que eu estava em busca de um sentimento, de uma sensação. Eu sabia que a minha loja, ela precisava oferecer uma sensação ao cliente. E eu estava em busca dessa sensação. Por isso, eu não tinha muita referência, outras papelarias. Porque a minha referência era a sensação. Então, se eu me sinto feliz na porta de uma sorveteria, meu negócio vai ter muitas referências de sorveteria. E hoje, a fachada da minha sorveteria lá, da minha papelaria, ela é inspirada numa fachada de sorveteria. Quando eu pesquisava por fachada, eu pesquisava por buffet infantil ou sorveteria. Porque eu precisava remeter ao festivo. Sim, lá, de novo. De novo a festa, gente. Eita, será um mistério de Jeová que está vindo aqui para nós? Você não acredita na Paula. O que eu falei ontem? Ontem eu abri o meu... Tô arrepiada da cabeça aos pés. Ontem eu abri o meu código de conduta que eu entrego para os novos colaboradores. E ontem, não posso contar, né? Mas eu implementei um novo departamento ontem na minha empresa, né? Entendi. Vou falar também que eu sou uma boca de sacola, eu não me aguento. Só vai na sexta. Se te ajudar, vai lá na sexta, dá pra gente... Eu implementei um departamento que chama Marketing Interno, que ele tem uma preocupação chamada experiência do colaborador. Porque muito eu falei nos últimos 3 anos de experiência do cliente. Mas... eu não pensei muito na jornada do meu colaborador. Você sabe que a gente tava... Hoje, né? Eu me preparando pra vir pra cá. E surgiram algumas perguntas na minha cabeça. E olha que coisa louca.
Começou o misticismo. Eu falo, a pessoa fica do meu lado, ela começa. Gente, uma estrela brilhou a noroeste. Bateu um vento, assim, que deixou meu cabelo meio... veio uma pergunta pra mim. Você já perguntou pros seus funcionários o que eles gostam e o que eles não gostam de fazer? Porque, assim, e o exemplo que veio na minha cabeça foi... Na minha cabeça, no meu coração, né? Foi, por exemplo, às vezes todos os seus funcionários não gostam de fazer o café. E aí você fala, e pra todos é tipo um perrengue. Eles fazem sorteio, você nem deve estar sabendo. Fazem um sorteio pra ver quem que é a vez de fazer café, porque ninguém quer fazer aquele café. E às vezes você, sei lá, com R$500 no mês você aluga uma máquina, ou 130. Você compra... Então, sei lá, você compra alguma coisa... E, dá aquela descompressão, sabe, do ambiente. E eu não sei por que veio isso na minha cabeça hoje. Quer dizer, porque Deus me botou aqui, porque eu tô construindo esse departamento. Eu tinha que falar isso com você. E eu vou anotar, porque eu não perco uma oportunidade. Uma pessoa fala uma coisa assim, ó, pra mim já é sinal, no próximo podcast eu já tô relatando. Perfeito. Mas amei a pergunta e pode ter certeza que eu vou te mandar pelo WhatsApp. Perguntei e a resposta foi essa. Ah, legal. Então, só pra registrar, você nunca perguntou. E eu tô nessa jornada. Porque eu acho que isso seria muito bacana. Amém. Muito bacana. Ótimo. Tá combinado pra... Que horas são? Daqui a pouco. A hora que eu chegar, vou passar de loja em loja perguntando. Legal, ótimo. Muito obrigada. Porque, assim, e o que eles gostam de fazer, eu acho que também pode ser um sinal do que aproveitar aquela pessoa melhor, entendeu? Legal. Perfeito, insight. Muito bom. Vou fazer com certeza. Que bom, fico feliz. Vou fazer com toda certeza hoje, porque também vai que eu morro, aí não perguntei, já vou chegar no céu culpada, né? Vamos falar do marketing interno. E eu tô trabalhando justamente esse departamento que chama Experiência do Colaborador. Eu quero fazer com que quem trabalha comigo seja apaixonado pela marca e entenda os meus porquês. Então, a gente relatou ontem, assim, diversas ocasiões e programamos uma festa interna para nós podermos falar dos nossos valores. Porque hoje a Papelaria Judá tem 10 anos. Quando a sua empresa é muito antiga, antiga, nós não somos muito, mas nós estamos aí um pré-adolescente, né? Sim, estamos na puberdade. E você começa a ter um fenômeno na sua empresa que se chama cultura. Sim. Mais consolidado. Isso você tem desde o primeiro dia, uma cultura, né? Geralmente ela é uma réplica do dono. E eu abri esse documento, que era o que eu tava falando antes, de Código de Conduta dos Funcionários, que eu vou mudar o nome para um nome mais simpático. E eu escrevi um novo valor. E sabe qual era o novo valor? Você não vai acreditar. Diante de Deus que está no céu. Celebrar. Olha só. Eu acrescentei o C de celebrar, porque os nossos valores eram VIC, V-I-C, que é vínculos humanos, integridade, criatividade e excelência. Então, é o foco na performance, nas relações humanas, em toda a cadeia de valor, com os fornecedores e tudo. Criatividade em soluções e integridade, que é porque naquela época eu tentava ainda fazer uma empresa meio... Não, aqui não falamos de Deus e tal, mas eu já entreguei os pontos, agora nos valores, em todos os documentos está escrito, porque Deus falou que vai ter que ter. E eu incluí o valor celebrar. Olha que engraçado. Sim, amo festa e faço todas as possíveis, mas assim, por algum motivo Deus me fez casar com uma pessoa que odeia tirar foto e fazer festa. Entendi. Mas assim, a natureza precisa se equilibrar, né? Exato, senão acontece um cataclisma mesmo, né? Perfeito. Bom... Nossa, não consigo parar de pensar na pergunta que eu tenho que fazer. Que você falou. Desfoquei a Raíssa real, gente. Não é difícil. Desculpa. Você ainda... Bom, depois que eu comecei, de fato, quando eu comecei a empreender, né? Nessa época, eu digo que foi a primeira vez que eu tive desejo de trabalhar depois das 18. Isso a gente tá falando em 2017. 16 a Lívia nasceu. 16, tá. Então, eu ia de carro, o Guilherme era meu piloto de fuga. Se eu deixei algum parêntese em aberto, você comenta aqui, eu respondo, tá bom? Por favor, pode deixar, eu mando pra Raíssa. Eu não gosto de história acrônoma, eu tenho uma dependência da história de saber ter todos os detalhes. Tudo, né? É mulher, né? Mulher é claro. assim. Guilherme chega, como foi lá? Joia. Ah, não, gente. Não.
Qual era a roupa, o cheiro do perfume. O que o fulano falou e que o ciclano respondeu. E a cara que o outro fez enquanto olhava. Exato. Poxa. A gente precisa saber disso. Eu vou botar uma câmera nele. Passou alguma borboleta, a gente tem que saber tudo, gente. Mas não, pode ficar tranquilo, porque eu falo isso pra toda convidada, não falei pra você. Eu fico aqui só pensando, mas ela terminou aquele assunto? Ah, terminou. Eu vou dando Você tipo um cheque, eu fico. Agradeço, Pode porque ficar tranquila. eu não fico, tá bom, minha linda? Senão eu vou daqui a abrindo. pouco. Não, Você qualquer vai coisa fechando, eu volto, tá? Eu bom? volto. Bom, resolvi trabalhar depois das 18, mas grana eu não tinha. Lembra que eu falei que eu casei ganhando 1.000 Casei não, fiquei noiva ganhando 1.200 e o Gui 1.000. E eu gosto de falar isso em todos os podcasts, porque vim de família pobre? Claro que não, mas minha família, ao contrário do que se pensa, assim, piloto é muito rico, mas era militar, gente. Se você pesquisar o soldo aí na internet agora, você vai saber quanto é que era naquela época. Então, era uma família que vivia muito bem, comia muito bem, mas é necessário ainda priorizar. Não é uma vida onde você faz tudo bem à vontade. Então, meus pais priorizaram a minha educação. Então, eu sempre estudei nas melhores escolas e sempre fiz muitos cursos, muitos mesmo, assim. Então, eu já fiz, tipo, violino, balé. Imagina eu no balé. Balé, sei lá, atletismo, tênis. Maravilhoso. Às vezes por uma aula, mas meus pais me expunham muito a oportunidades e me incentivavam muito também, assim. O que você quer fazer agora? Vamos lá. Sei que, Kumon, sabe? Sei. Eu acho que isso foi um acerto da parte dos meus pais, sabe? De me expor bastante, assim, Porque seu filho demanda também o quanto ele precisa de cada coisa, né? Sim, e eu acho que a gente, como pai e mãe, a gente tá naquele caminho de não só educar, da pessoa se conhecer, né? Então, que nem vou falar do Theo, né? O Theo, ele gosta de violão e ele gosta de futebol, porque eu sou casada com um jogador de futebol, né? Então, mesmo? Olha, essa informação eu não tinha. Ex-jogador de futebol, mas Não pode ser ex-marido, mas ex-jogador de futebol. Mas assim, é que uma vez, eu falo que ele é porque é o que ele é. Não todo tem mundo como vai sentar falar. do lado dele pra falar disso. Enfim, né? Mas, então ele gosta muito de bola, mas ele gosta muito de música. Olha. Então a gente fica nessa coisa de, assim, a gente tem que estimular. Será o momento, porque ele é tão novinho, né? 3 anos, aí fica... Eu não me preocupo com isso, não. Eu me preocupo mais em ele realmente encontrar aquilo que é pra ele fazer, entendeu? Porque quando a gente encontra aquilo que a gente foi feito pra fazer, tudo flui. Daí não importa se você tem 500 ou 5 milhões na conta. É verdade. Entendeu? Eu acho que esse é o nosso verdadeiro papel como pais e mães, sabe? De não só educar uma pessoa pra vida ou pra sociedade, mas também delas descobrirem quem são. Então, eu acho que concordo com você. Foi uma coisa muito assertiva que seus pais fizeram. Foi. De expor você e você conseguir ter esse know-how de hoje você falar assim, não, violino não foi pra mim, isso não foi pra mim, mas... Nada clássico foi pra mim. Sempre o mais esquisito era o que eu me identificava. Maravilhosa. Bom, perfeito. Muito bom isso que você falou. Eu não tinha grana, então eu precisava usar as ferramentas que eu tinha ali na minha mão, que no momento era apenas a criatividade. Por isso, esse é um dos nossos valores. E eu tinha balcões, a minha loja funcionava um pouco de eu te atendendo. E isso me dava pânico, porque eu sempre fui frequentadora aqui na cidade de Campinas. Tem aquela loja da Decathlon, né? Que é uma loja de esportes. Sim. E é uma loja de experimentação. Então, você entra lá, se você tiver lá um patinete, você pode usar. Se você tiver um patins, você escolhe o seu número e anda. Se você quiser um tênis, tem uma esteira, você usa a esteira e você corre. Então, eu queria me aproximar ao máximo disso. Porque, de novo, eu estava em busca da sensação. Sim. Eu quero sentir o que eu sinto na Decathlon. Então, eu não posso colocar entre mim e o cliente um balcão de vidro. Eu tenho que deixar o balcão virado para ele e muitos papéis em cima. Mas aí o outro cliente vai comprar o papel experimentado. Mas aí vão roubar, aí vão perder. Absolutamente sim para tudo isso que você falou. Agora, tenta ter uma loja onde não há experimentação, onde você não gera experiência, e tenta ter uma loja onde você não tem perda nenhuma, porque são suas funcionárias que manipulam, porque... Beleza.
você vai ver qual das duas vende mais. Então, muitas vezes, o empreendedor, ele ainda tá com aquela cabeça um pouco dos nossos passados, né? Dos nossos antepassados. Desliga essa luz para não gastar. Uhum. Então, você chega numa loja que tá metade ligada, metade desligada. Por quê? Para não gastar. Então, são umas economias que elas economizam cliente. Elas economizam venda. Top. Por isso que eu digo, muito empresário, ele ainda não compreendeu o processo completo da venda como um flerte. Porque toda venda, ela é como um flerte. Você precisa começar ali pela admiração, pelo desejo, pela vontade. Isso é seu marketing. Depois você entra na loja pela área de descompressão. Aquela porta, quando ele chegar, precisa ter vaga, precisa ser convidativo. Quando ele tá lá dentro, ele precisa sentir hospitalidade. Um ambiente climatizado, uma vendedora que sorria, mas entenda se você gosta de atendimento. Uma cestinha confortável de carregar, um cheiro de café gostoso para trazer familiaridade. Uma iluminação lá no nosso caso, a gente usa lâmpada amarela 4000 Kelvin, que é um tipo de iluminação que simula pôr do sol. Ele é uma simulação que ele traz paz, tira aquela urgência da luz clínica hospitalar, que é aquela luz branca de vestibular, que traz pânico. Então, tudo isso eu fui aprendendo nessa jornada em busca de trazer para o meu cliente um sentimento quando ele estivesse na loja. De maneira que, assim como quando você vai na casa da sua avó ou de uma conhecida e diz, ai, eu amo sua comida, não sei o que você põe aqui. Porque você não vai comer uma comida gostosa e falar, olha, as notas de louro e cominho. Você vai falar, me sinto bem aqui nessa loja. Ou, que comida cheirosa e gostosa. Que loja cheirosa, que loja gostosa. Quanta gente bacana, bonita aqui. Eu gosto muito de ter uma equipe assim, sempre procurei pessoas diferentes, exóticas, assim, sabe? Eu sempre gostei disso. Claro, a beleza padronizada, ela nos ajuda a vender. Mas como eu tenho esse quê criativo, eu acho que isso começa na aparência. Sim. Então, eu admiro, acho legal quando a pessoa tem um pouco de piercing, um pouco de tatuagem. Apesar de não ser a minha imagem, eu acho que isso conversa muito com a minha marca. Cabelo colorido, sabe? Sim, são coisas que eu gosto muito, né? Você tá falando, tô lembrando de todo mundo que já me atendeu lá, que já conversou comigo. Elas assistindo. Meu, a nossa chefe chamou a gente de exótica? Eu quero minhas contas. Bom... E isso foi se construindo na medida que nós conseguíamos, sem dinheiro. Só que só de fazer essa alteração física, a gente já notou um aumento de 30% no nosso faturamento. Vamos falar em números, porque eu não gosto de quem conta história e não dá os pontos. Se eu vendia naquela época, comprei a loja, me diziam que é uma loja de 60 metros quadrados com 2 funcionários. Me disseram que ela vendia até 18 mil. Naquela época, o meu salário, assim que eu entrei pra lá, saí do meu estágio que eu ganhava 1.250, fui ganhar 2.000 nessa loja. Mas essa loja não comportava pagar esse salário, tá? Mas Deus nos abençoou que pagou durante aquele período todo. Mas o que aconteceu? Nessa época que eu tô contando pra vocês, a loja já vendia uns 30 mil. Então, inserindo serviços de gráfica... E fresh meat, né? Carne nova também, você acaba tendo mais empolgação, etc. Conseguia vender mais. Implantei uma gráfica de personalizados para a festa. Olha só, batendo na trave de novo. E aí eu comecei com essa coisa de gráfica personalizada para festinha, convite de casamento. Fiz inúmeros convites de chá, disso, chá daquilo. Devia ter tomado mais chá verde, que de repente eu já estaria mais magra, né? Mas fiquei só nos chás de cozinha mesmo. E aí, no fim das contas, essa loja foi crescendo e aí a gente já notou, assim, que o faturamento dali já foi pra, tipo, eu falei 30%, né? 9 mil a mais, 39 mil, isso mesmo. A gente já vendia uns 40 mil nessa época. Olha, e já que bacana. Foi assim, mudando fisicamente o ambiente. Pra você ter uma ideia, Ana Paula, eu às vezes estava dormindo... Eu sonhava com o layout da loja. Como que tinha que ser. Pega esse móvel, põe pra lá. Pega esse aqui, põe... Eu tipo, via a planta. Entendi. De cima, de lado. Como se você tivesse me apresentado um projeto e eu estivesse lembrando dele, né? Eu sempre converso isso com o meu marido. Eu acho que uma característica empreendedora muito importante é que algumas pessoas, elas veem o tempo de maneira linear. Sempre o próximo evento. Sempre o próximo evento. Eu sempre enxerguei de maneira redonda.
global. Entendi. Tipo, estamos aqui, vamos pra cá, aí isso acontece, aí acontece isso. E a minha mãe sempre fala isso pra mim hoje em dia. Ela fala, Raíssa, ela tem uma visão ampla e externa do negócio. É como se eu soubesse o que cada coisa vai nos levar. Isso eu vejo que foi uma bênção que Deus colocou mesmo sobre mim, sabe? Porque eu vejo que não... Eu converso com umas pessoas, pra mim, você tá conversando comigo, eu consigo enxergar global. Mas muitas pessoas, elas enxergam muito linear. Apenas o próximo evento. Ah, mas isso aí não dá dinheiro. Ah, mas isso aí... E eu consigo enxergar. Isso não dá dinheiro, mas te faz você conhecer aquela pessoa conhece tal pessoa, Sim, sabe? sim. Ou você entra naquele novo patamar. Então, eu sempre tive essa visão ampla do negócio, né? Nesta Perfeito. época. Aham. Nesta época. Esse negócio foi agregado a mim, não veio de fábrica. Tá. E fui mudando a loja, fui melhorando. Eu comprava móvel na OLX de loja que estava vendendo, passando ponto. Eu via, nossa, esse móvel... Porque eu queria mudar a gôndola de ferro, estilo mercado, para uma loja mais de madeira, estilo boutique. Sim. Porque eu já tinha entendido que isso transmitia uma sensação diferente. O ferro é frio, é gelado, Sim. é estéril. A madeira, ela é quente, ela é acolhedora, ela é chique, ela é elegante. Então, eu não posso vender meu produto commodity assim, como um produto de mercado. E eu fui fazendo essas transições e milagres iam acontecendo. Tipo, eu cheguei a pagar muito barato em toda a minha lateral da loja, assim. Eu não tinha grana para onde eu ia colocar a gôndola de ferro que estava no lugar. Sei. Aí, no mesmo instante que quem comprou a gôndola de ferro veio retirar, quem veio deixar a de madeira chegou. Então, tirava um módulo, colocava um módulo. Que doido. Então, são histórias, assim, que nós temos junto da marca, que... Quando você falou, eu sempre quis fazer essa pergunta para você, achei que você ia perguntar se você já pensou em desistir. Eu achei que você ia perguntar, né, aquela hora. E eu não pensei. Depois, há uns 3 anos pra trás, eu comecei a repensar, sim. Mas já pensei algumas vezes, mas não como uma possibilidade. Só pensando assim, quanto eu ganharia no mercado fazendo o que eu faço? Sabe? Entendi. Não como uma possibilidade, apenas como uma dúvida. Mas nessa época, não tinha plano B. Não Entendi. tinha plano B. A única possibilidade era dar certo. Ah, você era demais? Não, sei lá, não passava na minha cabeça. Eu larguei meu estágio dos sonhos. Eu apostei, não um pouco das minhas fichas, eu apostei tudo. Eu não tenho ideia se eu sair daqui eu vou pra onde. Não tem plano B. Isso aqui vai dar certo. Perfeito. Até hoje eu sou um pouco assim, 8,80, um pouco não. Eu sou totalmente assim. O Guilherme fala, né? Pô, mas se não tem o que você quer, você não quer nada? Não. Eu quero exatamente esse. Por isso que eu tô há 3 anos morando na mesma casa. Porque o Guilherme fala, Raíssa, mas são muitos tópicos que você procura num imóvel e tal. Eu falo, mas não é Deus que vai fazer o milagre? O movimento da mão de Deus fazer assim pra me dar uma coisa mais ou menos ou exatamente, não é o mesmo? É o mesmo. Então eu vou pedir tudo. Ele é Senhor. Ele vai fazer o que ele tiver vontade. Exato. Mas sempre ele vai testificar no nosso coração. Sim. E muita gente passa por nós e fala, ah, mas você podia já estar morando naquele lugar assim assado. Mas não testificou no meu coração, não é isso que eu tô pedindo. Não é isso que eu tô querendo. Precisa ser aquilo que eu senti, aquilo que eu visualizei completamente. E nós fomos evoluindo. Só que uma hora encheu o saco esse negócio de comprar móveis da OLX. Porque fomos comprar um móvel, um cachorro tava urinando no balcão que a gente ia comprar. Aí eu fui embora, né? Claro que não, eu comprei. Meu Deus! Eu comprei porque o preço tava bom e tal. Aí a gente pegou, transportou, contratou frete. A gente já tinha mudado de endereço pro endereço onde você nos conhece hoje. Porque o dono do prédio que nós éramos anteriormente via o movimento. Todo mundo falava, meu, vocês têm movimento de mercado. Não para de sair gente daqui de dentro lá é e muito tal. Movimentado. E aí... eu acho que o dono do prédio lá do imóvel falou, bom, papelaria deve deixar rico, né? Então vou abrir a minha aqui no lugar da sua. Entendi. Aí nós saímos desse imóvel, ele não pediu o imóvel, mas a gente via que o cerco foi fechando, né? Um mês aumenta R$1.000, de um mês pro outro. No outro mês você tem que tirar a sua fachada. No outro mês, amanhã vai um pessoal aí instalar câmera. Então...
sabe? Entendi. A gente foi percebendo essa porta se fechando. Alguns sinais, né? Em uma semana a gente, mais uma vez, Alguns uma sinaizinhos. estrela noroeste. E aí, mais uma vez, em uma semana a gente achou um local novo e se mudou. Aí eu lembro que eu entreguei minha chave assim no dia, sei lá, 9 de fevereiro de 2019. Quando foi no dia 10, no sábado seguinte, estava montada outra loja no endereço que a gente tinha saído. Que legal. Que legal não, desculpa. Bacana, Ana. Obrigada, show. Bacana sua empatia. Que legal. Não, que Que legal bizarro, que vocês né? mudaram, né? Mas que ruim que isso eles aconteceu, foi. exato. Não, mas assim, você entendeu que dia Desnecessário. 9 era a loja dele que estava montada, lá. não a minha. Entendi. A minha não, a gente abriu loja cheio de sanito no chão com produto, porque também não achou caixa, mas a gente fechou no sábado 10 da manhã, segunda-feira abriu só varrendo o chão, assim. A loja montada, instalada, funcionando. Já tava tudo certo. Só que feia, né? Ela era o dobro do tamanho, então eu saí de uma de 60, fui pra uma de 120 e tive uma grande lição. Isso aí foi uma grande lição pra mim. Que a pior coisa que pode acontecer pra alguém pode ser a melhor coisa que já te aconteceu. Então, naquele momento, eu tava grávida de 35 semanas, né? Falei fevereiro, mas não era janeiro, né? Tava grávida de 35 semanas e a minha Bibia nasceu antes do tempo. Nasceu aos 35, tava num shopping perto de casa. Minha bolsa, assim, estourou e 5 horas depois ela tava nos nossos braços. Tive um parto natural que eu sonhava muito também, foi muito lindo. Realizei esse sonho. E fiz mudança com ela no bebezinho conforto, às vezes instalando a parede de drywall, ela aqui, ó, do meu ladinho, com 1 mês e meio, 2 meses. E a gente inaugurou no dia 10 de março, e essa é uma data mística na minha vida. Todo 10 de março acontece alguma coisa. Olha só. E a gente inaugurou a loja... Perdi o 10 de março, gente. Que dia que é hoje? Já é 27, dia do meu filho, né? 27 de março. dias. E aí a gente reinaugurou a loja nesse novo endereço. E aí a gente sentiu muito forte no nosso coração uma coisa que ninguém gosta de saber, ninguém gosta de ouvir. Mas é a verdade, essa é a minha história. Muitas pessoas, elas falavam, vai botar na justiça, vai não sei o que lá. E aí eu falei, eu não posso gastar minha energia com isso. Porque aí eu vou mudar a minha energia para justiça, raiva, e agora é um momento onde eu preciso de alegria, eu preciso de paz, positividade para esse meu negócio aqui prosperar. Acontece que o bairro, de uma forma geral, meio que tomou um pouco das dores, né? Uhum. Não havia nada, assim, juridicamente errado, porque eu pedi para sair e essa empresa... Mas há um sentimento esquisito, tipo, eles eram aqui, vocês abriram 20 dias depois. Por quê? Sim. Então, eu ia num cabeleireiro ali do bairro e alguém falava, mas e aquilo lá? Me conta, não sei o quê. Também vou falar pra todo mundo ir lá na sua. Também. E aí, foi se estabelecendo isso. Quando eu inaugurei no dia 10 de março, a prefeitura foi fazer uma obra em frente à minha loja e foi refazer uma lombada. Conclusão, eu contratei pula-pula, tudo... Formou um trânsito enorme, porque a lombada era na frente da minha loja. Não acredito. Parou o bairro. E ficou assim, um monte de gente parava e tinha que olhar, porque tinha música, pula-pula. Festivo, né? Como, celebrar, né? O nosso valor ali atuando. Não tinha como não ver. E o trânsito fazia todo mundo, mas o que é isso aqui que tá acontecendo? Por causa da lombada que eles estavam fazendo ali, então eles colocaram tipo um cone, né? Ao invés de ser uma pista dupla, ficou uma pista sozinha. E todo mundo... olhava, né? Tempos depois, eles investiram R$1 milhão, a prefeitura investiu na Baden, ali na rua onde nós estamos, e esse investimento atraiu grandes marcas, algumas franquias e negócios melhores. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo. Às vezes, o sonho e o desejo que você tem no seu coração, a Bíblia diz em Filipenses que Deus é quem efetua em vós, em vocês, tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. O que isso significa? Esse desejo que nós temos, muitas vezes ele não vem de nós. Deus coloca esse desejo em nós para que a gente se mobilize a realizar e Ele é fiel para fazer tanto o querer, que Ele botou em você, quanto o efetuar. Então, Ele colocou esse desejo em mim. E o que acontece lá no fim da esteira?
um investimento de R$1 milhão na sua avenida. E Aham. quem foi beneficiado com isso? Só a papelaria ajudar? Foi por Não. causa de mim? Claro que não. Mas nenhuma outra rua foi reformada ali na região. Eu não posso achar que isso é uma coincidência. Eu preciso achar que eu estou sendo abençoada de alguma maneira. Claro. Se a pessoa ela quer viver a vida anestesiado, assim, falando, ai, mas você é tão especial assim, filha de Deus. Olha, eu não vou desperdiçar a oportunidade de me sentir especial e filha de Deus, Claro. entendeu? Se você vai, me desculpe, eu não vou. Porque quando eu fui trabalhar nessa multinacional também, eu sempre pedia pra Deus uma empresa que eu ganhasse 1.250, pegasse um ônibus, falasse inglês Uhum. e tivesse vale-refeição. E essa empresa, no ano que eu entrei, em 2012, estava completando 100 anos de empresa. E aí eu entrei em junho, e em julho a gente recebeu uma nota, um e-mail dizendo: a partir de julho de 2012, todos os estagiários da Fulana de Tal Brasil passam a receber o benefício de vale-refeição. Olha Então, que assim, legal. uma empresa de 100 anos. Era a minha oração. No ano que eu entro, as coisas mudam. Me desculpa, eu não posso perder a oportunidade de achar que é uma coincidência. Claro. Eu não vou desperdiçar isso falando que coincidência. Olhe pro lírio dos vales, olha como eles se vestem. Nem Salomão se vestiu tão bem assim. Se Deus cuida deles, por que ele não vai cuidar da gente? Eu creio. É isso. E o seu desejo, ele é para abençoar outras pessoas. Porque Sim. tudo que Deus faz na vida de alguém é transbordante. Toda bênção que ele dá a alguém é transbordante. Então, eu tinha muito essa convicção, assim, eu tô na Baden e deve ter mais um monte de filhos de Deus aqui na Baden e houve esse investimento aqui que nos abençoou muito, é porque isso transbordou Sim. das vidas de quem tá ali lutando pelas suas famílias. Então, assim, essa questão do propósito sempre era tão latente dentro de mim que o pensamento de desistir era muito nunca foi um plano. Porque tudo, desde quando a gente, abre aspas, era mais pobrinho, mais humilde, mais simples, diferente da vida que nós temos hoje, graças a Deus, depois de um tempo, mas sempre essas situações iam acontecendo e nós estávamos atentos a ela, porque nesse momento está acontecendo na vida de todo mundo. Sim. Acontece que nós escolhemos. Não, isso aqui é... Não, isso aqui não é, porque era assim mesmo. Uhum. Não, isso aqui é coincidência. Eu não vou ver minha vida anestesiada assim. Eu tô aqui de passagem, eu tenho senha para voltar. Sim. Então, tudo que eu faço tem que estar ligado à eternidade. Tudo que eu faço tem que ter ligação com o que Deus quer de mim pro futuro. Eu não sei se eu vou morrer, chegar lá no céu, Deus me bota pra administrar um planeta, uma caravana de anjo. Eu tô tendo a minha experiência aqui em administração. Isso aí, Deus vai usar pra alguma coisa lá. Isso aqui é Com matéria-prima. certeza, Você não com concorda certeza. comigo? Claro. É louco, mas a minha mente funciona assim. É isso, gente. É isso. Não posso negar que eu penso assim, eu penso essas coisas, né? E a gente resolveu fazer um investimento, porque ninguém merece você comprar um móvel com xixi de cachorro, né? Uhum. Aí a minha mãe falou, Raíssa, cansei. Cansei de ficar indo em bairro perigoso, ficar olhando móvel. A loja parece um Frankenstein, uma coisa não combina com a outra. Entendi. Vamos fazer um projeto e um financiamento? Imagina, mãe. Imagina, a gente não tem dinheiro pra isso. Não tem como. Não tem, a gente não tem grana pra isso e tal. Aí minha mãe falou assim, vamos só ver. Vamos só dar uma olhadinha. A Voltou gente com o foi financiamento feito. A gente foi ver, o financiamento dava, sei lá, na época, assim, vamos botar um valor, R$1.000. Pra quem já pagava um aluguel de 4.000 naquela época, Uhum. a gente já faturava. Nossa meta era começar a faturar 6 dígitos, né? Mais de 100 mil. Essa era minha menina dos olhos, né? Era o que eu mirava Uhum. em uma loja, né? E nessa época só tinha uma mesmo. Sim. E então, aquilo pra gente foi assim, é pra ser. Encontramos uma pessoa de maneira mística também, essa vai ficar pra outra. E aí a gente... Vai ter parte 2, gente. Vai ter parte 2. Olha, todo podcast que eu vou, a pessoa vai ter que ter parte 2. Eu falo, eu falo muito mesmo. E aí a gente encontrou essa pessoa que nos encontrou também, foi muito abençoado. E reinauguramos ali em novembro de 2019 com uma loja que eu entrava, eu não acreditava que era minha.
não era possível pra mim. Quando eu entrava naquele lugar, era tocar num pedaço do céu. Assim, pra mim era sublime. Não tem outra palavra. Eu participei dessa reinauguração. Você participou? Dessa pra frente eu que já... legal. E eu entrei ali, era assim, como estar vivendo um sonho. Mas, né, a vida do crente... Não é fácil. Quando foi em março, a gente estava muito feliz comemorando já 20 mil seguidores naquela época no Instagram, né? Hoje, nesse momento, o nosso Insta tem 500 mil, né, seguidores da papelaria. Uma papelaria, gente, 500 mil, eu acho bizarro, né? E comemoramos mês passado 1 milhão no YouTube, 1 milhão de seguidores. Que legal. Recebi minha placa. No TikTok a gente tem 750 mil, no Quai 250, então... E aí, assim, só pra eu entender, Claro. você, com esse planejamento todo, sempre vislumbrou essa coisa da Raíssa influenciadora? Ou isso foi só acontecendo e aí você foi abraçando? Aconteceu e eu falei, eu não posso deixar passar, né? Eu sou lá mulher de perder a oportunidade, rapaz? Não, não é. Não, a oportunidade é um cavalo selado. Como diz a minha mãe, é um homem pelado, careca, ensaboado. Tem nem por onde segurar. Maravilhoso. Então, tá nessa parte da história, agora chegou. Ah, tá bom. Eu tinha 20 mil seguidores no Instagram, e aí fechou tudo, pandemia. Eu inaugurei o meu site dia 1º de março, dia 23 foi decretado aqui o fechamento, né, dos comércios em Campinas. E eu já te contei no carro, no caminho daqui, que a gente se reuniu. Quem que a gente vai ficar devendo? Porque não tem pra pagar todo mundo. Eu falei, de jeito nenhum, a gente vai na igreja levantar a mão. Fala que Deus é poderoso, chega aqui na segunda-feira, a gente fala quem que a gente vai dever? Vamos ver Deus ser poderoso. Não é um problema meu, eu tava lá no meu estágio, eu tenho essa plena consciência, eu tava lá na minha cadeira com o meu computador, ganhando bem, plano de carreira, ganhando bem não, ganhando o que eu queria, né, 1.250, tinha meu plano de carreira e de repente eu fui arrancada de lá. Agora isso aqui é um problema de Deus, como que eu vou pagar essas contas? É o nome dele, o nome é Judá, significa louvor ao Senhor. Eu comprei com esse nome, eu quis mudar porque eu achei cringe, eu achei cafona. Desculpa, Senhor, eu te amo, mas o nome Judá, quando eu peguei, o Senhor sabe. O Senhor lê pensamento, não dava pra disfarçar. E aí eu sei que eu peguei e eu falei, ai não, gente, marmita é o Shalom... salão de beleza Cairós, papelaria Judá, não, na hora vão saber que a gente é crente, ai, não gosto do estereótipo evangélico e tal, preconceito, né, mas eu não gostava mesmo, achava cringe, sabe, achava cafona. Perfeito. Aí, nisso eu pensando, vou mudar pra papelaria Universo, Planeta, eu queria algo ligado a tipo planetinha, sabe, estrelinha, eu acho que era uma temática que dava pra explorar bem. Até hoje sou meio viciada, se você vê várias coisas na nossa comunicação, tem planeta e disco voador, assim, eu acho, né? Já reparei, já. Tem bastante, acho que nessa caixa tem aí. Você falando... Tem um planetinha, mapa mundi. A cola... que veio. Essa foi a edição Galáxia. Então, vira e mexe, você faz alguma coisa faço. assim, né? É uma temática que eu gosto muito, de universo. Ah, não deu pra perceber, né? Que eu gosto de uma coisa mística, assim, né? Também, se não fosse crente, ia ser astróloga, né? Eu acho. A gente só tá isso aqui, ó. Tá isso aqui. Ainda bem que Jesus pegou antes. Só não tá no signo porque não, Deus porque não quis. Não deu, né? Não... Aí você tem que escolher. Ou você é crente ou você lê o Zodíaco. Não dá. Exato. E aí eu sei que... Menina, me perdi completamente. Não, você tava na... reinauguração. Nos 20 mil seguidores, você fala de influencer. E aí, quando foi 23, fechou tudo, eu tinha os 20 mil seguidores. E aí, menina, começava a chegar lá na minha loja, assim, bolo. Bolo da fulana de tal. Aí chegava lá, vamos comer aqui um bolo, aí tinha que postar. Eu falava, pô, mas não tem nada a ver eu postar um bolo aqui no Instagram da papelaria, né? Aí eu ia lá, tá, beleza. Aí eu fui entendendo, comecei a receber muito presente, recebidinho, restaurante queria mandar delivery, eu queria ir na loja da minha amiga. Que triste esse momento. Que chato, né? Nossa. Aí eu queria ir na loja de uma marca minha, me dava um presente, uma marca que eu trabalhava. Eu queria mostrar. Muita gente no meu direct perguntava, da onde é esse fornecedor?
aonde você comprou isso, como que faz isso. Então, comecei a perceber que tinha ali 2 grupos de interesse. Os empresários, que precisavam de ajuda, e os locais, que gostavam de indicações, confiavam também no meu tino, na minha avaliação das coisas, né? Sempre Sim. fui muito crítica. Então, eu falava, não gostei disso porque não gostei da iluminação, ambiente afastado, não tem estacionamento. Então, isso sempre me ajudou nessa parte de influência. Eu falei, vou abrir meu perfil pessoal. E muita raiva também eu sentia quando me perguntavam fornecedor, essas coisas. Eu falei, quer saber, vou lançar logo um curso, quem quiser saber que compre o curso, e aí pelo menos... Você lançou né? uma planilha também. Também. Que a gente pagava um valor, isso eu acompanhei. Eu vi na nossa conversa que você pediu orçamento do Atacado, Judá, uma vez, ou não? Confundi. Em cima, assim, a gente conversou na época da pandemia, eu vi, no meu histórico da conversa. Eu não sei. Eu vou puxar, depois eu vou te mandar o print. Porque daí você tá falando do meu pessoal. Algum que você me chamou. No histórico a gente já tinha falado. O que eu conversei com você foi o do podcast. Por isso que eu tô... Depois eu vou ver. Mas se pode eu tô ter sido também, bolas. porque eu dei uma época de pandemia, né? Tava grávida. Claro, tem que buscar possibilidades. Por isso que eu lembro da planilha. Falei, nossa, gente, olha que legal. Ela vai passar uma planilha com os fornecedores que eu compro. Não é coisa fria, não. É coisa quente que eu compro. Onde tem... Tudo que tem nessa caixa, eu comprei de números que estão na planilha. Então, essa planilha, eu não me planejei nada pra ela. Eu sei que a gente tem que terminar, mas foi assim, eu liguei o story e aí eu falei assim, gente, tô indo pra São Paulo. Aí do nada eu falei, tô aqui na Movida alugando aqueles utilitários pra ir pra São Paulo. Aí do nada me deu assim, quem quiser saber onde eu compro, comenta aqui que eu vou fazer uma lista de espera pra lista de fornecedores. Mas eu achei que ia ter, 5 pessoas. Aí deu, 100 e tantas pessoas. Nossa! No dia seguinte, eu vou falar em números, porque eu gosto de falar números. No dia seguinte, era R$200 a lista, né? Eu vendi R$20 mil em planilha. Nossa! Assim, eu abri um story e do nada, no meio ali, eu falei... Cara, eu vou falar aqui, quem quiser saber onde eu vou. Mas, assim, eu sei que vou falar e você vai concordar, e pode ser que não seja tão verdade, mas eu acho que você é uma pessoa bem verdadeira. Você é uma pessoa que pelo menos transmite pra mim, e eu acredito que pra maioria das pessoas que te conhecem, que te seguem, que você gosta de ajudar outras pessoas também. Você não é aquela pessoa que, eu tô competindo com todo mundo, vou esconder tudo. Você tem essa coisa com você, não é? Super. Só que no começo não era assim. Porque eu ainda não tinha entendido que cada um tá num nível. E que se eu te ajudar a ir pro próximo nível, eu prospero. Eu não tinha tido esse entendimento ainda. Então, eu tinha muita raiva. Que me perguntavam qual é esse seu fornecedor. Porque aquilo me custou muitas madrugadas. Muitas idas pra São Paulo mal sucedidas. Sem conseguir comprar coisas legais. Então, quando alguém me perguntava isso, era como se alguém tivesse desvalorizando 2 anos de trabalhos. E muitas noites com o bebezinho no peito. Olhando no Instagram fornecedores, pedindo o telefone, porque hoje se você digitar hashtag fornecedores do Brás, da 25, ou fornecedores de papelaria, hoje já existem inúmeras planilhas. Mas naquela época, você precisava achar um chinês que escrevia em português, que você sabe que a comunicação deles é péssima, pra você ver se você achava endereço. Eu já achei fornecedor que eu ouvi uma conversa de alguém do meu lado no showroom e falou, fulano de tal no bairro tal. Eu falei, mãe, vamos embora, a gente vai catar o carro e Aí eu digitei no Google o código do produto e o bairro. Olha só. E aí eu achei um endereço, tava uns 20 minutos de onde eu tava, falei, mãe, a gente vai lá. Aí cheguei lá, um cara tava entregando correios, eu entrei, falei, vim ver o showroom, na caruda mesmo. Aí ele, pode subir. Minha filha, quando eu cheguei nesse lugar, eu nadei de braçada. Foi assim, eu ouvi uma conversa, aí eu peguei, eu já procurava esse fornecedor, acho que foi o mais difícil de toda a minha vida. Eu procurava ele há uns 3 anos já. Nossa. E esse dia foi muito... De Deus. De Deus, como tudo, né, nessa história. E a planilha dos fornecedores foi assim. Quando eu comecei a ajudar as pessoas, que eu falava assim, coisas simples, tipo... Eu não sei do que fazer vídeo. Aí eu falava, faz um vídeo abrindo o produto e testando. Mas só isso? Sim, literalmente só isso.
Aí a pessoa voltava, olha aqui a minha visualização. Hoje em dia isso é comum, mas naquela época a pessoa ela achava que ela tinha que sentar na frente da câmera. Boa tarde, gente, eu sou a fulana e hoje irei mostrar pra vocês. Não, a internet não requer apresentação, ela pressupõe que todo mundo se conhece. Entendi. Então vai direto ao ponto. E aí eu comecei a ver que esse retorno que eu dava pras pessoas me prosperavam, porque elas compartilhavam comigo informações valiosas também. Porque elas, sei lá, sentiam a necessidade de trocar. E eu fui sendo muito abençoada. E eu resolvi falar, quer saber? Vou colocar um valor aqui módico, que qualquer um que pague. Tipo, a planilha, ainda vendo ela, mas ela é 218 no crédito parcelado e 198 no Pix. E eu comecei a perceber que aquilo cresceu tanto minha base de seguidores, e a pessoa queria mais, queria mentoria, queria comprar curso, que eu falei, entendi, tudo que é bom é compartilhado. As coisas não boas são retidas. Elas ficam dentro. Então, aquilo que é bom de verdade tem que ser de graça. E eu comecei a compartilhar, sabe? Às vezes eu não consigo aquela dedicação de tempo pra me sentar e ouvir o seu caso inteiro pra te auxiliar. Agora, contar a minha trajetória e as coisas que me fizeram prosperar, inclusive os valores, por que não? Perfeito. Bom, vamos finalizar da seguinte maneira. Corta pra 2023, o ano que as coisas já estavam bem estáveis. Eu já tinha aberto meu perfil, que era antes fechado. Não era fechado, mas não era divulgado, não era público, o Raíssa Especial. E eu comecei a utilizar, postava, botei na minha cabeça que eu queria crescer aquela base, fui postando 1 Reels por dia, que essa é a estratégia de crescimento mais básica, vídeos curtos, 1 por dia. De preferência trend. Quem quer crescer base de seguidores, é isso, nada mais, é isso que eu faço há 7 anos. Na internet. E eu comecei a viralizar muito e todos os meus seguidores são orgânicos, tanto no Papelaria Judá quanto no Raíssa. Perfeito. Comecei a crescer ali, vendi o meu curso, vendi 66 cursos nos primeiros 15 minutos da live, sem estratégia de tráfego, infelizmente sem, né? Quem me dera tivesse sido com aquelas estratégias do Érico Rocha, de lançamento, foi tudo assim, no mano a mano. Hoje a gente tem quase 500 alunos, eu não tenho lançador, eu gravei o meu curso do meu celular. Quem editou pra mim foi a Isa, que trabalha comigo até hoje, que na época era estagiária, que eu que ensinei a editar quando ela entrou. Que demais. Né? E em 2023 tirei o ano pra ser mãe, fiquei grávida pela 3ª vez e falei, não vou mais trabalhar esse ano, vou só ficar sendo mãe, quero... Claro, eu não consigo não trabalhar, mas o meu não trabalhar fico de manhã em casa com as crianças. Se a gente quiser tomar um café hoje de tarde, eu vou, porque eu montei a minha empresa pra ela funcionar sem mim. Quem montou a empresa e tem que ir lá todo dia, é triste isso. Você tem que montar a sua sua empresa pra sua ausência. É igual seu filho. Se ele depender de você ainda com 10, 12 anos, tem algo errado. Sim. E aí, naquele ano, que era o ano que eu me sentia assim, menos merecedora de nada, eu fui embaixadora da principal feira do país de papelaria. Eu acompanhei Escolar isso. Office. Maravilhoso. A gente ganhou um prêmio que eu me inscrevi, experiência do cliente. Lembra da sensação que eu buscava? Ganhei o prêmio Design de Loja e ganhei um prêmio que não tinha inscrição. Destaque do ano. Que legal. E sabe por qual motivo eles disseram que eu ganhei aquele prêmio? Eles disseram assim, não tinha como ser outra pessoa, porque você acabou de inaugurar uma loja e você é mãe de 3. Você tá mostrando pra todo mundo que, primeiro, os valores da família são importantes, mas ninguém consegue entender como isso é possível. Como que você dá conta das coisas? E eu pensando na minha cabeça, meu Deus, eu não mereço esse prêmio, eu nem trabalhei esse ano direito. Mas aquele prêmio me ensinou uma grande lição. Aquele prêmio que eu havia escrito num caderninho meu, que eu sonhava com 3 lojas, vender 1 mês em 1 dia e ter 3 filhos. Eu nem me lembrava que eu tinha escrito isso e também escrevi ganhar um prêmio. Eu nem sabia que existia prêmio do departamento, o Guilherme falava que não queria ter filho, eu não tinha nenhuma previsão de ter outra loja. Imagina vender 1 mês em 1 dia. Que demais. Mas eu escrevi aquilo. E de repente eu me vi com os 3 filhos, com uma loja de 6 meses, segurando 3 prêmios, porque não era 3 lojas, 3 filhos. Aí Deus caprichou na numerologia, né? Aí já me deu logo 3 prêmios. Já que é pra ser um negócio cabalístico, vamos Pronto, então fazer. vamos caprichar, né?
Pô, ele é o dono do universo, né? Ele não faz as coisas pela metade. E aí foram 3 prêmios. E aquele prêmio, e eu vou concluir assim a minha fala, me ensinou que o melhor lugar para você estar não é numa alta posição numa empresa, não é sendo uma workaholic, parecendo uma super trabalhadora na internet, mas é no centro da vontade de Deus. E se a vontade de Deus era que naquele momento eu fosse dedicação total a ser esposa e mãe, então naquele ano eu tive uma empresa muito próspera. Não porque eu merecia, porque eu fiz por onde. Claro, eu construí, mas porque eu obedeci. Eu escolhi estar no centro da vontade de Deus. E assim como está lá em Mateus 6,33, quando a gente busca em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça, todas as coisas, as demais, nos são acrescentadas. Então aquele ano foi para mim, eu entendi isso. Foi o meu fechamento, tudo foi acrescentado. Que demais! Se tem um jeito melhor de terminar, eu desconheço. Maravilhoso. Já vamos marcar a parte 2, 3, 4, tá bom? Porque tem vários parênteses que não ficaram abertos, mas eu tenho... Ufa! Não, fechou todos, mas eu tenho muitas perguntas. Legal. É um prazer imenso ter te recebido aqui, tá? Muito obrigado, o prazer Volte foi meu. sempre que quiser, que puder. Deixa, por favor, aqui para aquela câmera o seu Instagram, o da loja também. Qualquer outra coisa que você queira falar, esse é o seu momento. Pode me procurar como Papelaria Judá em todas as redes sociais. Nelas tem sempre o meu Instagram pessoal, que é Raíssa Especian. Mas você conhecendo a loja, eu já vou estar satisfeita, comprar o leite das crianças. Tem um quarto aí, gente, chegando. Sim. Não sabe ainda, né? Não, descobri segunda-feira passada. Foi super recente, né? Super recente. Muito obrigada pela oportunidade, Imagina, viu? foi maravilhoso. Volte sempre. Gente, obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.